Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que vocês estejam bem, tá? A aula de hoje é de história, nós vamos trabalhar da página 226 até a página 231. Ainda no primeiro capítulo sobre os grupos humanos, tá? Aquela grande diversidade, pessoas diferentes, tá bom? Então, e hoje nós vamos falar sobre imigrantes do Brasil. Professora, o que é imigrantes? Imigrantes é uma pessoa que sai de onde nasceu e vai morar em outro país, em busca de quê? De melhorias de vida e condições melhores também de trabalho, tá? Muitas vezes essas pessoas vivem na terra natal deles, e na terra natal deles há muitos conflitos, como crise econômica, crise na política, perseguições religiosas. Professor, o que é terra natal? Terra natal é onde eles nasceram. Aonde nasce, chamam de terra natal, tá bom? Aí essas pessoas, elas vão o quê? Em busca de uma vida melhor. E aí, essa vida melhor vem aqui para o Brasil, tá? E essas pessoas vindas de vários lugares, os imigrantes, né? Elas contribuem para formar o quê? A sociedade que nós temos hoje. Então, a nossa sociedade ela é formada exatamente com essas pessoas aí vindas de vários lugares aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar as influências desses povos na nossa dança, na nossa alimentação, na nossa religião e tudo mais. Então, senta aí bonitinho, peguem os seus materiais, livro, marca-texto, lápis, tá bom? Borracha, porque vamos escrever juntinhos, eu, você e eu, ok? Tudo certinho? Então, ó, senta aí. Galerinha, aí na página 226 e na página 227, vamos estar falando sobre os imigrantes portugueses e alemães, tá? Que vieram para os Brasils e fundaram colônias. Professora, o que são colônias? Colônias são terras cultivadas e também povoadas por estrangeiros. Então, vamos lá. Nós já estudamos que os portugueses foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades, como os povos indígenas e africanos. Eles são considerados os principais formadores de nossa sociedade, além da língua portuguesa. As heranças deixadas pelos portugueses podem ser encontradas na arquitetura das igrejas, na religião da população e também culinária, festas e artes, tá? Vamos verificar aqui. As cavalhadas são uma apresentação teatral realizada em Portugal e foram adotadas em algumas cidades brasileiras. Tá aí um pouquinho dessa festa aí de Portugal que foram adotados por algumas cidades brasileiras. E aí vem um pouquinho da culinária, né? O bacalhau, um dos alimentos utilizados na culinária portuguesa, que hoje é utilizado na nossa culinária brasileira. A influência portuguesa está nas casas e igrejas coloniais, lá na cidade de Paraty. Olha aí como vocês podem observar, tá certo? Vamos então agora falar sobre os alemães. Depois que os portugueses, né, vieram para cá, e aí eles foram os primeiros imigrantes, né, chegaram aqui no Brasil há cerca de 200 anos, aí vieram os alemães e também suíços. Em 1800, deixa aqui a imagem para vocês. Em 1818, os suíços fundaram colônias de hoje. Galerinha, passa aí o nome Passa aí a palavra colônias, que vocês já sabem, né? Que são terras cultivadas e povoadas por estrangeiros. Passa aí o marca-texto nessa palavra colônias, tá? Onde hoje é a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Os alemães chegaram em
1824 e se concentraram no sul, onde fundaram a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, logo fundaram outras cidades em Santa Catarina, como Blumenau e Joinville, que ainda hoje preservam a tradição alemã na arquitetura, na culinária, nas festas e também idioma. Como vocês podem observar aí, olha só um prato alemão. Aí está a cuca, não é a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, é um prato alemão. É um bolo tradicional e que podemos encontrar em nossos supermercados. Aqui é uma festa que é realizada sempre no mês de outubro. Algumas cidades brasileiras de origem alemã, como Blumenau, celebra aí a festa Oktoberfest, certo? E aí, olha essa casa em estilo Enxaimel, tá certo? São casas, também tem prédios em estilo aí que podem ser encontrados lá nas cidades como Joinville. Muito legal, né, gente? Tudo isso foram trazidos pelos imigrantes e que hoje fazem parte da nossa cultura. Pesquise se há alguma festa tradicional ou popular na sua região e faça algum desenho ou cole uma imagem da festividade. Quem quiser fazer desenho, beleza. Quem quiser colar, beleza também. Então, vamos fazer uma super tradicional, o carnaval, que tem origem portuguesa, né? Que na colônia era praticada pelos os escravos. Então, vocês podem tanto desenhar como colar. E depois perguntem para os seus familiares se algum deles já participaram aí desta festa, o carnaval. Vamos lá na página 228 e também 229. Vamos falar sobre os imigrantes italianos e japoneses. Lembrando que nessa página tem um RA. É bem legal, é muito bacana, tá bom, gente? Esse RA mostra a nossa diversidade cultural. Então, várias diferenças da cultura aí trazida por vários povos. É bem legal, não deixem de entrar, tá? Os imigrantes italianos começaram a chegar no Brasil na década de 1870. Na época, tinham como destino o sul do país e fundaram colônias, as colônias em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e entre outras. Lá, as famílias dedicavam-se a plantar uvas e também fabricar vinhos. Em 1880, os italianos foram trabalhar nas fazendas de café. Por quê? Porque eles tinham sonhos de ser donos de um pedacinho de terra. Mas as condições de trabalho deles, infelizmente, não eram muito boas, não. E aí, esses imigrantes italianos foram trabalhar em algumas fábricas que começaram a surgir essas fábricas no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, certo? E o que os italianos trouxeram para a gente? Eles trouxeram para a gente, né? Nós aprendemos com ele a comer polenta, massas como macarrão, pizza. E também, gente, aprendemos algumas palavras italianas que hoje está no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, que é o tchau, tchau, cantina, espaguete e tudo mais. Olha aqui essas imagens. É a festa da uva em Caxias do Sul. A famosa polenta, nesse caso aí ela é frita, mas ela pode ser cozida também, feita com um belíssimo molho por cima. E a macarronada. Como estamos falando da Itália, que tal então fazermos uma belíssima receita que veio de origem italiana, né? E que hoje faz parte da nossa região e que eu acredito que nós comemos bastante. Eu pensei, que tal a pizza? Então sigam aí as orientações da professora. Coloque nome da receita: pizza, 2E. Ingredientes: massa, ou sua mãe ou seu
pai, ou seu avô, sua avó fizerem aquela belíssima massa, beleza. Aqui em casa nós não somos muito bons nisso não, tá? Mas sempre compramos já aqueles brotinhos de mini pizza. Pra gente, massa pronta tá, é ótimo. Então, ó, massa fácil, queijo, tomate, quem quiser calabresa ou cebola e molho, né? Isso aí cada um coloca o ingrediente que quer, tá bom? Modo de preparo, então vamos lá. Coloque os discos de pizza em uma bandeja, passa o molho, né? E depois colocar os ingredientes como quiser, aqueça o forno e deixe assar. E aí está a nossa receita com origem italiana. Combinado? Então, vamos lá, para a página 229. Vamos falar agora sobre os imigrantes japoneses. Em 1908, chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses. Eles fugiram do desemprego da sua terra natal. Tava ruim as coisas por lá, tá, gente? Inicialmente, os japoneses foram trabalhar nas fazendas de café, mas alguns deles não sabiam muito cuidar de agricultura, então eles foram em busca de trabalho para as cidades. E aí, muitos foram principalmente para a cidade de São Paulo. Em São Paulo, estabeleceram em uma região onde hoje é localizado o bairro da Liberdade. Conversa aí com alguém da família, com certeza eles devem conhecer o bairro da Liberdade. Os japoneses, eles fixaram-se em várias regiões do Brasil. A língua portuguesa e a alimentação foram um pouco difícil para eles aprenderem, tá? Eles não se adaptaram muito bem, não, bem no começo, tá bom? Mas olha o que eles trouxeram para a nossa cultura brasileira. O sushi e o sashimi são pratos oferecidos em muitos restaurantes brasileiros, que é uma delícia, de origem japonesa. Olha o bairro da Liberdade aí, ó. Se tornou um bairro de imigrantes japoneses em São Paulo. Ai, olha só o que veio também parar na nossa cultura brasileira, que é bem conhecido no meio da criançada. O jogo Jockey-Pô, ou pedra, papel e tesoura, é uma das brincadeiras trazidas pelos japoneses, e aí vocês podem brincar com alguém da família aí, pode até ensinar para aqueles que não conhecem, tá bom? Agora, lá na página 230, vamos falar sobre os árabes. A maior parte dos imigrantes árabes veio da Síria e do Líbano. A partir de 1880, estabeleceu no estado de São Paulo. Preferiam as cidades, por quê? Pois atuavam principalmente como comerciantes. Peguem o marca-texto e passem aí na palavra comerciantes. Então, eles comerciavam, eles vendiam os produtos deles, eles vieram para cá exatamente para isso, para apresentar os produtos deles, certo? Eles também foram aos estados do Pará, de Minas Gerais, né, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Rio Grande do Sul e também Maranhão, ok? E nós vamos conhecer aqui alguns pratos de origem árabe e que está hoje na nossa culinária, como o quibe, o tabule, a esfirra e também pratos feitos com grão de bico. Um dos quitutes árabes mais apreciados pelos brasileiros é o quibe, como vocês podem estar vendo aí, ó. É o quibe. Ele tanto pode ser frito, como também pode ser assado. A minha mãe faz assado no forno, eu prefiro, é muito gostoso, gente, tá? Aqui está, Mesquita, em Foz do Iguaçu, cidade que tem maior comunidade muçulmana do país. E aqui, eu vejo bastante nas televisões, né, nos jornais, Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, fundado em 1921,
com o apoio da comunidade sírio-libanesa. Ah, e temos também as palavras, tá? De origem aí, então, árabe, que é bem conhecido como o azeite, o açúcar, o algodão e hoje faz parte da nossa cultura brasileira, do nosso vocabulário. Atualmente, o Brasil recebe muitos e muitos imigrantes vindos de países em guerra ou em crise política econômica, né, como os venezuelanos, bolivianos. Lá próximo da minha igreja, no Armênia, onde eu vou, tem muitos, mas muitos bolivianos. Vocês não têm ideia de quantos bolivianos tem lá, né? Eles têm até uma feira na rua da igreja, a Feira dos Bolivianos. Olha que legal essa experiência aí que eu trouxe para vocês. Os haitianos e sírios são alguns desses povos que buscam melhorias de condições de vida nas nossas terras aí brasileiras, tá? Lá na página 231, vamos usar um pouquinho a nossa imaginação. Imagine que você irá viver em outro país. E aí, em sua mala, você levará um pouco da cultura brasileira, que tem que ter origem brasileira. Que elementos da cultura e tradição brasileira você levaria com você? Bom, aí vocês vão ter que ir lá na página 29 do material de apoio e lá tem o desenho de uma mala. E aí vocês vão ter que desenhar, galerinha, o que vocês levariam da cultura brasileira para outros países, né? Sabe o que eu levaria? Eu levaria o nosso açaí, que veio lá da Amazônia, da terra, né? Na terra da Amazonas, lá, né? Ah, com toda certeza, eu iria desenhar um pote de açaí. Se vocês quiserem desenhar também, fiquem à vontade. Depois eu iria escrever açaí, origem brasileira, veio da terra da Amazônia. Olha que legal, ainda ia fazer isso. Vamos lá. Pesquisem em revistas ou em jornais. Última pesquisa aí, tá? Imagem de pessoas com características das etnias que você aprendeu até aqui. Existem obras de arte e fotografias que retratam a diversidade étnica e cultural das pessoas que estavam chegando às grandes cidades para trabalhar nas fábricas. Colhe no espaço a seguir os recortes que você encontrou. Se vocês não encontrarem, gente, vocês podem desenhar também, tá? O que é etnias? Etnias são grupos de pessoas que têm o mesmo costume, a mesma origem, nasceram no mesmo lugarzinho, tá bom? Com a mesma cultura, com a mesma língua. Então, aí se vocês acharem uma imagem e colar, fica bem legal. Se vocês não acharem a imagem, vocês podem representar por meio de desenho. Então, pode ser o grupo de italianos, o grupo de japoneses, o grupo de alemães, como preferirem, tá bom? E aí, a nossa aula acaba aqui. Dei um bom trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, podem voltar esse vídeo quantas vezes vocês quiserem ou podem chamar pela professora, tá bom? Super beijo e até a próxima aula.